Eu posso dizer que nesse caso aí também, Alexis, aconteceu muita coisa, porque a gente lembrando que Mauro Cid foi preso naqueles suposta não, né? Na falsificação, adulteração do cartão de vacina. E depois disso, tanta coisa aconteceu, a gente lembra que lá tinha os atos golpistas, gente pedindo golpe, que estava preso também no celular de Mauro Cid foi encontrado, e depois o episódio de venda de joias, que tem sido agora mais grave, que envolveu inclusive o pai dele, quando a imagem, né, a silhueta do pai é refletida na venda de uma das joias e depois a combinação para trazer dinheiro, e agora ficou inevitável, como disse aqui o Zé Eduardo Cardoso no primeiro bloco, os fatos. Os fatos estão aí, agora temos que ver a versão em cima dos fatos, não dá para ignorar os fatos. Nesse caso, você acha que o contato entre pai e filho, de fato, seria uma ameaça aos rumos das investigações? Acho sim. Como os dois estão investigados, realmente eles não podem estar mais em contato, né? E é, de novo, uma situação diferente do movimento de 8 de janeiro ou da vacinação, né? Dos cartões de vacinação. Então, de fato, para preservar uma investigação que não tenha combinação de versões, eles vão ter que ficar separados. Eu também entendi dessa forma, nesse sentido, eu acho que faz todo sentido do mundo. Agora, o que a gente vê nesse caso, Lu, é de fato, assim, o Jair Bolsonaro abandona praticamente as suas pessoas que circulam e eles se sentem traídos e agora vão fazer... Então, contratam um advogado e vão fazer a sua declaração, a sua versão para poder livrar da prisão. Então, você vê claramente que Mauro Cid, ele jogou a toalha, ele não tem mais aquela coisa de fidelização, de fiel ao Jair Bolsonaro, e é motivo até, acho que, do comportamento do Jair Bolsonaro, né? Ele faz isso com a Carla Zambelli, quando faz qualquer bobagem, ele fala, não sei, não é comigo, eles que respondam. Mas, nesse caso... Ele é um ajudante de ordem, é o braço direito, ele é a pessoa que recebia ordens e executava as ordens. E claramente se vê nessa relação uma relação de confiança e muito fiel. Então ninguém vai acreditar que o ajudante de ordem pegou aquelas joias e tomou as suas próprias atitudes de boa vontade, porque isso seria traição ao chefe que recebeu aqueles presentes e ele não ia tomar jamais, até por ser um militar, uma atitude autônoma como essa, fazendo o que quisesse com aquelas joias extremamente valiosas. Então, é claro e nítido de que está todo mundo se comunicando e sabendo que agora vai ter que ser investigado e apresentado a verdade para toda a sociedade. Olha, Sandra, a tua percepção também é de que Mauro Cid está sendo abandonado por Jair Bolsonaro? Primeiro o silêncio absoluto e depois agora na sexta-feira, a gente lembra aqui para trazer alguns elementos para o nosso telespectador, Jair Bolsonaro fala, depois é claro dos anúncios do advogado, né, de que teria um mandante, o mandante seria Jair Bolsonaro, feito a revista Veja e depois agora um recuo do advogado, mas antes, logo após esse fato, Jair Bolsonaro vai ao Estadão e fala, né, com o jornalista do Estadão com uma certa tranquilidade, ele está bem tranquilo ali naquele episódio, e fala que Mauro Cid tinha autonomia. Aí há um certo recuo, né, do advogado, a gente viu do fim de semana para cá, em que ele tenta, o próprio advogado, dizer, não, Mauro Cid com certeza cumpriu ordens, isso não muda, né? Essas ordens teriam sido dadas pelo Jair Bolsonaro e a fala agora é resolve aí, é o que diz o advogado agora, e essa entrevista é de hoje, tá, minha gente? Resolve aí, e aí depois ele diz, mas o dinheiro vai ou para Jair Bolsonaro ou para Michele Bolsonaro, ele não sabe ainda, vai dizer depois, mas o dinheiro vai para eles. Você também percebe, acha, a sua percepção de um abandono a Mauro Cid por parte de Jair Bolsonaro? Eu não acho que é um abandono, Lu. Assim, acho que tem uma... É difícil pensar estrategicamente na situação que eles estão vivenciando, porque eles têm que tomar todo o cuidado do mundo com a questão das culpas e os tipos penais, ou seja, quais crimes cada um pode ter cometido, que tipo de penalidade cada um pode sofrer. É óbvio, quando o advogado do Mauro Cid vem e diz que, olha, ele recebia ordens, isso obriga o outro lado ter algum tipo de reação. Não sei se foi uma reação completamente planejada ou não, mas ele vai alegar, não, eu também tinha um nível de autonomia. A questão é, qual o nível de autonomia o Mauro Cid tinha, qual o nível de comando realmente o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, deu ao Mauro Cid. Isso está numa incógnita. Mas eu queria chamar a atenção
para aquilo que me parece ser o mais relevante. É o seguinte, não pode haver um conflito, o Bolsonaro não tem, ou pelo menos a não ser que ele faça uma espécie de guerra total contra o Mauro Cid, ele não pode abandonar completamente, vai haver um diálogo ali de jogo de xadrez. Por quê? Porque o Mauro Cid, vamos ser sinceros, é um homem-bomba. Em todos os sentidos, é o sujeito que ficou praticamente 4 anos dentro do palácio. É o sujeito que estava 24 horas com o Bolsonaro. Então, eu não acho que o Bolsonaro, o advogado, que esse jogo é um jogo de abandono, ou pelo menos não me parece ser o jogo mais razoável, a não ser que tenha algum tipo de combinado por trás disso. Porque deixar o Mauro Cid completamente abandonado e assumir todas as culpas sem haver um planejamento estratégico com relação àquilo que ele sabe, e eu falo aqui não é as joias, ele sabe de tudo, ele sabe toda a movimentação de recursos da família Bolsonaro, ele deve saber muito bem quais eram os tipos de diálogo com relação à democracia e à derrubada da democracia que acontecia dentro do Palácio do Governo. Ele sabe muito bem, ele e o pai sabem muito bem dos diálogos com relação, talvez, a generais, mais generais envolvidos, né? A gente teve aí, a semana passada, a questão do Distrito Federal, esses áudios. Será que existem áudios também envolvendo, né, também o comando militar? A gente não sabe disso ainda. Tem o celular do próprio pai do Mauro Cid. O que eu quero dizer é uma bomba relógio, por isso que é muito difícil. É um jogo de xadrez, né? Então, o advogado do Bolsonaro, eu vi até a entrevista dele, ele dizendo, olha, nós estamos pegando o ato aqui do relógio, o relógio ele podia ter feito sim, fazendo toda uma discussão técnica, aceitando o fato, mas dizendo que o Bolsonaro poderia sim ter dado o comando de venda do relógio para o Mauro Cid. Mas dentro dessa única acusação, que é um relógio, etc., existem outras. Por exemplo, os bens que possivelmente podem ter sido vendidos sem passar pela presidência da República. Ou mesmo outras situações que vão surgir logo mais e que vão gerar necessidade de explicação, tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Mauro Cid. Armando, a gente falou sobre esse tema no primeiro bloco, vou passar para você, mas também um aspecto que eu queria levantar aqui agora da situação de Mauro Cid. Mauro Cid foi na primeira CPMI convocado e leu ali a mesma resposta, eu disse, ficou em silêncio pelo meu direito de ficar em silêncio, ficou repetindo aquilo ali o dia inteiro. Na primeira parte da CPMI, a gente sabe que quem acompanha sabe que são os governistas que fazem ali as perguntas. E ele foi lendo. Na segunda parte, ele foi recebendo uma série de elogios de aliados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, de pessoas ligadas, parlamentares ligados ao bolsonarismo. E ele mostrou até um certo ali, em determinado momento ele dava até uma feição mais de riso, né, porque exaltavam ali ele como um cidadão de bem, como uma pessoa íntegra e tal. Agora, com essa versão aí que está meio inevitável, né, que o advogado traz, seria também o caso de Jair Bolsonaro ter tido essa reação porque se sentiu traído, já que o advogado de Mauro Cid traz aí, sim, a responsabilidade de Bolsonaro para esse caso, e aí ele vai ficar isolado, como outros bolsonaristas que ousaram romper com o bolsonarismo? Armando, você está mutado o seu microfone. Desculpa, no primeiro bloco nós até falamos sobre isso com o ex-ministro José Eduardo Martins Cardoso e eu até sopesei aqui que o militar ele não tem o costume de delatar, é algo estranho, divorciado da cultura deles. Agora vamos levar em consideração que ele está preso há algum tempo, bastante tempo já, isolado de seus familiares e agora proibido de ter acesso ao senhor seu pai, alguém que certamente ele tem muita ligação e muito apreço por ser pai, por ser militar, e quero deixar claro que essa determinação ela é muito lógica, né? Em que pese contundente, ela é lógica, porque os dois polos ali estão sendo investigados. Mas olha que interessante, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não pode deslocar-se ao sistema prisional, lá onde está o ex-ajudante de ordem dele, no quartel, para bater papo, conversar. Ele não pode fazer isso, né? Podendo até, se o fizer, responder um crime de coação no curso do processo, que aí sim geraria uma prisão. Então, quem pode? São os advogados e os familiares no dia de visita, excetuando agora o pai dele. Então, a situação dele está muito complicada mesmo. Agora, pode ser realmente, desculpa, que o ex-presidente, percebendo
que o rapaz jogou a toalha, ele está preocupado, né, com a fala, o que ele falará nos próximos dias. E ele, entendo eu, que ele pensava da seguinte forma: olha, é uma coisa tão de só menos importância, uma coisa tão pequena, uma joia que eu ganhei de presente, algo personalíssimo, um relógio, uma corrente, etc. Isso não vai ter esse eco, não vai reverberar tanto. Mas lendo engano, exatamente o contrário. Então, ele está preparando a defesa do Mauro Cid, o seu advogado, para levar isso à polícia nos próximos dias, quando ele será inquirido pelo delegado de polícia da Polícia Federal. Agora, o ex-presidente está preocupado, lógico que está preocupado, porque ele não pensava que isso tivesse um clamor tão grande e que as autoridades fossem buscar essa responsabilidade dele de uma forma tão assim contundente. Mas a preocupação é notável ali no rosto dele. Falar que ele não está preocupado, está sim, está mais amainado, né? Mais sereno, mas está preocupado sim. Nas próximas horas nós vamos ver o que vai acontecer. Agora, ele está assim, vamos dizer, pensativo no que o ex-ajudante de ordem dele, que nada mais é do que um concierge particular, nada mais do que um mordomo diretamente ligado ao presidente, que sabe de tudo, como os colegas falaram aqui. Ele, se precisasse marcar um médico, esse profissional sabia. Se ele quisesse viajar, marcar uma viagem interna ou externa, essa pessoa sabia. Até problemas ali do cotidiano da família, que são muitos, né? São muitos problemas. Ele sabia porque participava, o presidente ficava o dia todo com ele. Então a expressão utilizada pelo colega, um homem-bomba, é verdade, é fato. Vamos aguardar as próximas horas. Flávio? Acho que Bolsonaro está preocupado. Aliás, eu diria mais, Michele também. Vamos lembrar que o mesmo advogado de Bolsonaro agora também é o advogado de Michele Bolsonaro. E por que isso? Porque me parece que o doutor Bittencourt, o advogado de Cid, ele que é hábil, vem já dando sinais claros de uma estratégia a ser estabelecida e que irá efetivamente, rejeitando a delação, porque o Bittencourt é contra a delação, apresentar os fatos tal como recebidos por Cid a partir de um chefe, as determinações recebidas de um chefe. Tanto é que nessa entrevista de hoje, o advogado foi muito claro. Olha, ele tinha um chefe. O próprio Bolsonaro chegou a afirmar: eu sei que eu corro riscos aqui. Então, me parece que há uma preocupação crescente, guardadas as devidas cautelas aqui, para não passarmos do ponto em dizer que já é caso de prisão, não é, como já falamos, mas há sim uma preocupação crescente.